Muito bem, vamos lá, nós estamos trabalhando aí as mudanças recentes que nós tivemos na questão dos cargos da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Abordamos também as atribuições da Polícia Civil e agora, né, nessa unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho com as atribuições da Polícia Federal. E esse é um tema importante, porque você vai ter que entender que num certo momento, a atribuição da Polícia Federal, ela mescla com a atribuição da Polícia Civil, ela se mistura. E o que vai separar isso depois é a competência judicial. E nós não podemos confundir que uma coisa é a competência para julgamento dos crimes e a outra coisa é a atribuição para as investigações dos crimes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Vou explicar para vocês. A gente parte de uma falsa ideia, tá? E isso é comum, e se você pensava assim também, não se recrimine, porque isso é normal, tá? É comum. Eu vejo muitos alunos com essa ideia errônea, tá? Mas vamos lá. A gente parte de uma falsa ideia que a Polícia Federal, ela só vai investigar crimes que serão julgados pela Justiça Federal. Tá certo isso? Não tá. Não tá, e nós vamos ver já já o porquê que isso não tá certo. Porque a própria Constituição, ela dá uma brecha pra gente. A própria Constituição, ela fala que outros crimes também podem ser julgados, podem ser investigados pela Polícia Federal, desde que lei específica disponha sobre isso. E existe uma lei específica desde 2002 que trata sobre essa questão. Se você vai prestar prova para a Polícia Federal, seja a carreira que for, você precisa conhecer muito bem essa lei, que é a Lei 10.446 de 2002. Mas calma que nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Primeira ideia, primeira coisa importante para você anotar. A Polícia Federal investiga os crimes que serão julgados pela Justiça Federal e também outros crimes que serão julgados pela Justiça Estadual. Começa por aí. Tá? Então, primeira coisa importante, a Polícia Federal, ela não investiga apenas os crimes que serão julgados pela Justiça Federal, não. A Polícia Federal, ela investiga crimes que serão julgados pela Justiça Federal, mas também ela pode investigar crimes que serão julgados pela Justiça Estadual. Então, vamos tomar cuidado e vamos entender isso devagarzinho aqui. Você vai acompanhar comigo o que está na nossa Constituição, porque aqui é que está o X da questão. Vamos lá. Artigo 144, parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, aí vem lá o inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, até aqui é competência da Justiça Federal. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, olha aqui a deixa. A nossa Constituição, ela fala que a Polícia Federal também poderá investigar outros crimes de repercussão interestadual, conforme disposto em lei. Tem essa lei? Tem. Existe essa lei? Existe. É a 10.446. Cuidado com isso, meu. Não vai errar isso na prova. Nós vamos falar só dela daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Então, estamos falando aqui da atribuição da Polícia Federal. Então, o que está aqui no inciso 1? Vai julgar os crimes de competência da União, vai investigar os crimes que serão julgados pela Justiça Federal? Sim. Mas
também irá investigar outros crimes de repercussão interestadual e tudo mais, desde que disposto em lei. Matou? Beleza? Tudo bem. 2. Vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. É o que acontece hoje, né? Você vai viajar e tal, tem que passar pela Polícia Federal, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então aqui está tranquilo, né? Até agora não há discussão, nós estamos bem tranquilos em relação a isso. Atribuição da Polícia Federal é o que está lá no parágrafo 1º do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Então vai investigar os crimes que serão julgados pela Justiça Federal, mas também poderá investigar outros crimes. E esses outros crimes serão julgados pela Justiça Estadual. Vamos lá então por partes. Quais são os crimes que a Polícia Federal investiga que serão julgados pela Justiça Federal? Bom, aí eu vou ter que pegar a competência da Justiça Federal. Aonde que eu vou encontrar qual é a competência da Justiça Federal? Ou seja, a Justiça Federal irá julgar o quê? Quais são os crimes que a Justiça Federal julga? Vou encontrar essa competência na nossa Constituição Federal, no artigo 109. Tá? Então é o artigo 109 da Constituição Federal que traz para a gente essas atribuições, essa competência da Justiça Federal. E resumindo aqui, né, em alguns tópicos, nós vamos ter que são crimes de competência da Justiça Federal. Então, quais são esses crimes de competência da Justiça Federal? Primeiro, os crimes políticos, né, os crimes cometidos contra bens, serviços e interesses da União. Então, tá aí, ó. Crimes cometidos contra bens, serviços e interesses da União. Os crimes previstos em tratados internacionais. Aqueles em que tenha ocorrido grave violação de direitos humanos, aqueles que tenham ocorrido grave violação de direitos humanos, os cometidos contra a organização do trabalho, os cometidos contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, nos casos previstos em lei, os cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados os crimes militares, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Bom, basicamente nós temos aqui um resumão do artigo 109 da nossa Constituição Federal. Então, esses, em tese, são aqueles crimes de competência da Justiça Federal, que serão julgados pela Justiça Federal, né? E, óbvio, serão investigados pela Polícia Federal. Então, aqui nós temos uma busca da atribuição de investigação baseado naquilo que a Justiça Federal irá julgar. Então, o artigo 109 traz para a gente isso de importante. Eu até fiz aqui um resuminho para vocês, ó. São comuns, com base nesta competência, processos referentes a crimes contra a ordem tributária, crimes de tráfico internacional de drogas, onde vai entrar aí a Lei 11.343 de 2006, e os crimes de lavagem de dinheiro, onde entra aí a Lei 9.613 de 98, todas essas
leis específicas, né? Leis extravagantes que você já deve ter estudado ou está estudando, porque são leis importantes para o seu concurso. Então, vejam vocês, aqui num primeiro momento nós temos esses crimes de competência da Justiça Federal, que serão julgados pela Justiça Federal, mas que serão investigados pela Polícia Federal. Lembrando um detalhe importante, né? Eu acho que cabe aqui até vocês anotarem, se tiverem alguma dúvida, né? É importante ressalvar o quê? Que a Justiça Federal ela não julga contravenção. Se é uma contravenção relacionada a interesse da União, se é uma contravenção relacionada a direitos humanos, se é uma contravenção relacionada a crimes contra a organização do trabalho, essas infrações serão julgadas pela Justiça Estadual. Tá? Lembrando que tanto Justiça Federal quanto Estadual, né, nós estamos dentro de um bloco de justiça comum. Tá? Mas é comum estadual a comum federal. Tranquilo. Mas a Justiça Comum Federal, ela não julga contravenção penal. Tem até uma súmula do STJ, né, a súmula 38 do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 38 do STJ, que estabelece claramente que não será de competência da Justiça Federal julgar contravenções penais. Ok? Então isso é Justiça Federal. Que mais? Mais um detalhe importante, que, né, quem quiser colocar no seu caderno, são os crimes políticos, previstos lá no artigo 109 também da Constituição Federal. Crimes políticos, gente, são aqueles crimes ligados à Lei 7.170 de 83, né? Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83, que cuida aí da Lei de Segurança Nacional. Interessante é que essa Lei 7.170 de 83, se você tiver aí, né, o capricho de procurar, você vai encontrar lá no artigo 30, né, o artigo 30, ela fala que a justiça competente para julgar os crimes contra a segurança nacional é a justiça militar. É uma lei de 83. Por isso que muitas vezes em filmes, em novelas, né, quando você vê aí julgamentos naquela época, quem julgavam era a justiça militar, eram militares que estavam julgando, tá? Porque a lei previa isso. Óbvio que esse artigo 30, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, óbvio. Então, é claro que hoje não há mais que se falar em justiça militar julgando crimes políticos, crimes da Lei 7.170 de 83. E se eu então fizer uma análise hoje, pelo que está no próprio artigo 109 da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal julgar os crimes políticos. Então, esses crimes também da 7.170 de 83, esses crimes eles passam a ser julgados agora pela Justiça Federal. Tá certo? Agora, o que a gente vê em muito, né, em inquéritos também, processos, são relacionados aí à ordem tributária, tráfico internacional de drogas, né, e lavagem de dinheiro. Ok? Bom, essa é a competência da Justiça Federal. Tudo bem? Só que, além desses crimes que serão julgados pela Justiça Federal, a Polícia Federal também pode investigar outros crimes. Então, além desses crimes que serão julgados pela Justiça Federal, cabe à Polícia Federal a investigação de outros crimes, assim como dispõe o artigo 144 da Constituição Federal. E são esses outros crimes que nós vamos ver já já no próximo bloco. Ok? Então a gente volta já já para tratarmos dessa competência investigativa da Polícia Federal. A gente volta já já.